Olá, pessoal! Estamos de volta aqui no nosso curso de Introdução aos Marcadores. E para quem não me conhece, eu sou a Lu e seja bem-vindo ao meu canal. Essa é a penúltima aula de uma sequência aí de várias aulinhas aí que fizemos ao longo da semana com temas básicos de introdução aos marcadores. E hoje daremos sequência aí nesse incrível mundo das texturas, né? E vamos conhecer muitos efeitos que podemos fazer para céu, para árvores. Então fizemos muitas coisas legais aqui, ó, que são coisas básicas que vocês podem fazer nos seus desenhos. E aqui tá tudo explicadinho no passo a passo para vocês. Então, bora para a aula. E começando a nossa aula de hoje, vamos embarcar aqui em mais um pouquinho e avançando aqui, né, no nosso mundo das texturas. Então, na aula passada a gente aprendeu várias básicas, né? E agora vamos continuar aí nas coisas da natureza, né? Nas coisas que a gente mais vê por aí. Hoje será usado os marcadores Touch também e também Touch New. Então, em resumo, será Touch. E vamos para nossa primeira textura, que vai ser uma textura bem simples, mas que todo mundo ama fazer, né? Que tem em todos os desenhos aí, que é a grama. Então, separei 3 tons de verde aqui. Veja que é um mais escuro, um intermediário e um mais claro. E aqui nós vamos exercitar o degradê e a luz e sombra. Então, vamos imaginar aqui, olhando para a nossa grama, que está batendo alguns reflexos de sol. Parte da grama está mais clara, parte da grama está mais queimadinha, né? Porque tem essa variação de tonalidade nas gramas. Então, eu sempre começo com um verde escuro, vou para o intermediário e vou mesclando com um tom mais claro para a gente deixar algumas partes mais iluminadas aí. Então, vou começar aqui com o 53, que ele é bem escuro, e eu vou fazer essa extremidade aqui mais escura, ó. Aí, conforme o seu desenho, você vai deixando a sua grama com mais profundidade. Então, eu vou fazer só essa parte aqui. Agora, eu venho com o 46, e aí eu vou mesclando aqui, encontrando essas cores. E veja que vai misturando as cores aí, e eu vou passando por tudo. Por quê? Eu quero que fique uma certa manchinha natural do marcador, porque a gente vai vir depois de fazer uma texturinha. E agora eu venho com o tom mais claro e repasso por cima aqui do tom 46. Então, veja que a gente vai fazendo uma transição gradativa aqui, ó. E aí, a gente pode fazer a mesma coisa do outro lado. A gente começa aqui, ó, com o tom mais escuro. Isso vai depender de quanto você quer a sua grama escura e de quanto você quer ela clara. Agora eu venho com o 46 de novo. E eu finalizo com o 167. E eu vou encontrando aqui o que eu já fiz da grama. Nessa parte, eu gosto de usar muitas vezes a ponta chanfrada, porque ela vai mais rápido, mas a ponta fina dá certo também. Então, vá na ponta que você se adequa melhor. Então, pronto. Eu já fiz um degradê bem manchadinho, é isso que eu quero, porque agora a gente vai fazer as texturas. Então, é bom sempre esperar secar um pouquinho, e de um lado eu vou fazer com pontinho e o outro eu vou fazer com risquinhos, pra gente ver as diferenças. Então, ó, com pontinhos é o jeito mais fácil. Então, se você
como você está começando, né, esse nosso, vamos dizer, um curso, a gente está fazendo a iniciação nos marcadores. Então, o pontinho é uma ótima opção. Então, onde eu tô com a cor mais escura, eu faço pontinhos mais escuros, mais próximos. Depois eu vou soltando aqui, ó, fazendo mais espaçados na parte clara. Conforme vai clareando, eu vou espaçando os pontinhos. Depois eu faço a mesma coisa com o tom 46, e aí eu venho aqui nessa parte intermediária, vou intensificando esses pontinhos e vou dispersando na parte mais clara. Então, eu deixo bem cheinho de pontinho aqui na intermediária e vou dispersando na mais clara. E aí, com o tom 167, eu faço a mesma coisa. Ele já não vai dar tanta diferença, mas ele vai trazer uma textura que é super importante para nossa grama. E sabe essa parte iluminada aqui, ó? Tá aqui? Se você tiver uma caneta branca, você pode também dar alguns pontinhos aqui, ó, por que não? E aí vai dar um charme total aqui para a sua grama. Ah, mas a grama brilha? Não, não brilha. Mas no desenho vai dar um aspecto mais iluminado, porque tá vendo que é uma coisa discreta. Agora, desse lado aqui, nós vamos fazer risquinhos. Então, a gente vai seguir o mesmo processo, mas a gente faz risquinhos aleatórios. O importante é que eles não sejam tão retinhos, porque a grama, ela é imperfeita, né? E aí, esse tipo de textura, ela deixa um pouco mais carregado do que o pontinhos. E você vai com a pontinha do marcador, assim como a gente já viu antes, né? O controle do traço. E aí, eu vou dispersando aqui nas partes mais claras. E aí, isso aqui vai de gosto mesmo, né? Tem vários outros tipos de fazer grama, né? Mas nós estamos começando com um basiquinho aqui. Então, eu vou intensificando no escuro, dispersando no claro e vou fazendo a mesma coisa aqui, ó, com o 46. Então, agora eu intensifico aqui na parte intermediária e vou dispersando aqui na parte clara. Vários risquinhos. E aí, a gente vem com 167 e finaliza aqui, que é o mais clarinho. Parece que não vai dar diferença nenhuma com 167, mas dá sim. Ele fica com uma textura a mais. E tá aí, gente, ó, duas formas bem facinhas de fazer grama. E se quiser, eu também posso fazer alguns pontinhos. Aí eu não faço risquinho não, tá? Eu faço pontinho mesmo ali, só pra iluminar mais. E tá aí duas formas bem facinho de fazer grama. Qual que é a sua preferida aqui? Aqui de pontinho e aqui de risquinho. Então, super facinho, rapidinho de fazer e muito gostoso de treinar. Fica bem verdinha, bem iluminada e aí vai de acordo com o seu desenho. Você ilumina algumas partes, escurece outras e fica super legal. Agora vamos para uma outra que é muito comum, né? Que a gente sempre tem dúvida e o pessoal sempre me pede, que é a textura de areia. Então, veja que eu estou tentando usar o mínimo de cores possíveis, tá? Eu posso usar inúmeras cores aqui, mas eu quero fazer com cores básicas. Então, eu vou começar aqui com o 169 fazendo a base. Vou passar pela areia todinha aqui, ó,
sem mistério, é só pintar. Então, fizemos a nossa base, agora vamos deixar secar um pouquinho para que, quando a gente começar a fazer as texturas, não expandir. Mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. E agora, sequinho, com esse mesmo tom, eu vou fazer pontinhos. Gente, o que eu falo para vocês, não se apeguem aos números, tá? Vejam cores parecidas aí que tenha no seu kit para você fazer igual. Então, agora eu vou encher de pontinhos aqui, ó. Então, essa é a texturinha mais básica de areia que a gente consegue fazer, tá? E eu vou enchendo aqui, ó, com o mesmo tom. Lembra que a gente fez a soma de cores, né? E o marcador, ele vai escurecendo aí com a segunda camada, desde que a camada anterior esteja seca. Agora, eu venho com um tom de marrom mais escuro, no caso, eu estou usando o 102, e eu vou fazer mais alguns pontinhos. Perceba que os pontinhos anteriores eu deixei ele mais grossinho, e esse aqui eu estou deixando mais fininho, para que não tenha aquele choque de cor, né, e ficar aquele marrom bem, aquela bolinha bem gordinha. Então, a gente vai colocando aqui os pontinhos aleatoriamente, em menos quantidade do que a gente colocou a cor principal. Feito isso, agora eu venho com o preto. E com o preto eu vou fazer mais dispersado ainda, porque eu só quero dar um contraste. E se você quiser dar uma quebrada aí nesse preto, tal, a caneta branca também auxilia. Ela dá uma amenizada aí nos pontinhos, né? E fica super bonito. Então, veja que estamos usando aí conceitos super básicos, que são o degradê, os pontinhos, a sobreposição de cores. Então, tudo que a gente começou aprendendo nesse curso inicial de introdução de marcadores, estamos aplicando aqui em todas as texturas e estampas. E assim temos a nossa areinha, ó, super facinho e vai ficar lindo no seu desenho também. Agora vamos para uma básica também, que é o concreto. Muita gente sempre pede também. Então aqui eu separei vários tons de cinza e a gente vai seguir a mesma linha da areia, tá? São pedriscos, sabe aquele chãozinho de pedrisco assim? É esse que a gente vai fazer aqui. Então, começando com o GG1 aí, eu vou fazer uma base inteirinha aqui, vou pintar tudinho. Vocês viram que o meu marcador me deixou na mão aqui? Mas isso não é um problema, gente, porque essas manchinhas vão dar um charme, não se preocupem. Vocês passam por isso todos os dias, né? Que esses kits aqui parece que são provisórios. A gente compra, pinta e logo tá acabando, né? Então, agora, depois de sequinho, vamos com o GG3. E agora eu vou fazer pontinhos. Eu posso fazer pontinhos também com o GG1, tá? Daqui a pouco eu faço com eles, porque como ele começou a falhar, eu deixo ele um pouco paradinho, que daqui a pouco ele volta aí com força total. E depois eu passo um alquinho nele aí pra melhorar um pouquinho, dar um pouquinho mais de vida pra ele. Mesmo que seja pouco, pelo menos pra terminar algum desenho ainda vai dar. Vamos ver se ele... Ah, agora ele tá funcionando, ó. Então, eu vou com o GG1 também encher de pontinhos aí. O GG1, ele fica legal porque ele fica só com uma marcação, porque como a base é no GG1, então ele só dá uma leve textura, porque ele é bem clarinho. Agora eu venho com o GG5. E o GG5, como ele é mais escuro, ó, eu vou fazer pontinhos menores, não vou deixar o papel muito encostado. Não vou fazer isso, ó, para não ficar essa bola. Então, eu vou fazendo mais com a pontinha do marcador e vou espalhando. Só que eu vou fazer menos do que eu fiz com as cores mais claras.
E agora, com o GG7, que é o mais escuro, a gente vai e faz outros pontinhos aí. E a gente vai espaçando ainda mais do que a gente espaçou com o GG5. Ah, e eu já tava me esquecendo do preto aqui, que fica super legal. Ele dá um contraste super legal aqui. Ou pode ser o GG9, que eu não tenho aqui, tá? Mas um tomzinho mais escuro, eu sei que o preto aí em todos os kits vem. Então, eu vou passando de forma mais espaçada também. E para finalizar, você pode também vir com a caneta branca e fazer mais alguns pontinhos. Porque os pedriscos, né, eles têm essa característica aí de ter várias tonalidades. E daí, gente, olha que concretinho mais lindo, né? Você imagine isso num desenho aplicado no chão, com um cenário onde você vai aplicando mais sombrinha ali em alguns lugares. E para sombrear, você vai fazendo a mesma coisa. Você pode pegar, por exemplo, o GG3. Vamos imaginar que essa parte está mais sombreada. Você passa por cima aqui, ó, e deixa mais, depois vai colocando os pontinhos para destacar as partes de sombra. Então, no desenho fica super bonito. Agora vamos para a água, que também é uma coisa bem legal. Por isso a gente vai fazer aqui 3 sequências basicamente, tá? Tem vários tipos de fazer. Eu vou começar com a cor 68 e eu vou fazer uma base inteira nessa cor. E aí você vai e escolhe o azul que você quiser. E tá querendo falhar, gente, olha isso. Tanto que eu borrei aqui, ó. Mas isso não é um problema. O problema é não ter tinta, né? Enfim, deu isso aí, ó. Borrou tudo, mas vamos consertar. Agora vamos deixar secar. Depois de seco, agora vamos considerar essa água sendo uma água mais de piscina, assim, que a gente vê aqueles reflexos, né? Que a água ela tá ali parada, ela tá só movimentando com o motor ali da piscina. Então ela fica um pouco mais paradinha. Lembrando, gente, isso não é um curso realista, tá? É pra gente brincar de colorir aí com os nossos marcadores. Então agora eu venho e vou fazer manchinhas aqui com essa mesma cor. E vou aplicando aqui. E aí você faz bem de forma aleatória, tá? Algumas manchas. E eu vou usar a mesma cor, porque se ela funcionar, né? Eu quero usar porque a gente vê o que a gente consegue fazer com uma cor só. E aí entra naquele ponto que eu falei do nossa primeira aula, na primeiras, né? As primeiras aulas aí das camadas que o marcador faz. Então, muitas vezes vocês não precisam ter um kit gigante de 200 cores. Com um kit de 12 cores, você consegue fazer uma água bem legal, tendo ali um tom de azul no seu kit de 24, 36 e por aí vai, né? Vocês conseguem fazer. Porque, gente, o importante é vocês trabalharem com o que vocês têm, tá? Às vezes vocês podem me ver aqui com vários materiais, mas eu gravo vídeos todo dia. Quando eu comecei, eu tinha um kit de 12 cores. Então, é assim que a gente começa. Mas como eu gravo vídeo todo dia aqui, eu preciso ter os materiais. Então, eu fiz várias manchinhas aí, ó. Então, veja que já sobrepôs a cor, já ficou mais escuro. E eu vou repassar aqui em todas as manchinhas agora, mais um pouquinho aqui, ó. Mas eu vou fazer por dentro, tá vendo? Vou fazer por dentro aqui. Só para ficar mais escuro o centro e as laterais mais claras. Então, essas manchinhas já foram. Agora eu vou fazer mais algumas aqui, ó, que eu vou sobrepondo uma na outra. Então, eu vou enchendo aqui, ó, encontrando uma nas outras, mas sempre deixando um espacinho do fundo aqui aparecendo.
E ó, como o meu marcador ele tá querendo falhar, eu vou passar mais uma vez aqui nessas manchinhas que eu acabei de fazer, tá? Mas se o seu marcador tiver potente, uma vez só vai ser suficiente. E assim a gente fez várias manchinhas. Agora, com a caneta branca, eu venho e vou reforçar alguns pontos aqui que eu quero que fique aquele reflexo. E aí, gente, é uma coisa que eu gosto de fazer assim, tá? Mas se você quiser deixar os espaços em branco antes, fiquem à vontade. Eu acho muito mais fácil fazer dessa forma. E aí eu vou só intensificando aqui algumas partes, deixando umas mais brancas e vou passando aqui em todo a nossa aguinha. Que às vezes a pessoa fala assim: "Ai, mas você vai passar branco? O papel já tá branco". Pode fazer assim, gente. Esse é um jeito que eu gosto de fazer, tá? E tá aí, gente, ó, uma texturinha bem fácil de água. Imagine isso dentro da água ali e vai fazer um reflexo, um movimento super legal para sua água. Fica super bonitinho usando apenas uma cor e a caneta branca. Agora, uma outra coisa que vocês me pedem bastante é água de mar, né? Então, eu faço de um jeito que eu acho que fica mais bonito. Então, para isso, gente, vamos imaginar aqui que é um mar, tá? Uma paisagem, por exemplo. Então, eu deixo sempre aqui o centro da água mais claro e eu vou fazendo esses riscos, ó. Eu acho que para uma água de mar, de rio, os riscos eles dão os efeitos mais legais. Então, eu começo fazendo aqui com o tom de azul mais claro que você tiver. No meu caso, é esse Blue Mind aqui que tá funcionando e ele é até um puxado pro verde, mas vai dar para mostrar para vocês. Aí depois eu venho com o 68 e vou fazendo mais uns riscos aqui, ó. E vou encontrando aqui com essa parte mais clara. Então, eu vou fazendo isso na base dos riscos. Até porque, quando a gente olha o mar, se tá de dia, né, a gente tem um reflexo ali da luz do sol na água. Então, vamos imaginar que o sol está aqui e está refletindo. Nos livros de colorir, isso é muito comum. Apesar de que aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, mas a gente não consegue ver o pôr do sol assim como a gente vê nos livros, pela nossa localização. Vocês sabiam disso? É, uma curiosidade para vocês aí. São pouquíssimos lugares aqui no Brasil em que a gente consegue ver um pôr do sol com o sol aqui no mar, né? Então, ó, veja que eu vou fazendo risquinhos aqui e vou deixando o centro mais claro. E agora, com o 63, eu vou clarear algumas partes, mas como ele é bem escuro, ó, vocês só vão fazendo de leve, só alguns, para dar um contraste, né? Para não ficar somente um tom de azul. Então, veja que eu vou fazendo aqui o movimento, né? De risquinhos lateralmente. E aos poucos a gente vai criando um efeito super legal de água. E esse aqui é legal porque a gente não precisa nem usar caneta branca, porque assim, sabe esses branquinhos que estão ficando no papel? Eles mesmo que vão nos ajudar aqui para deixar uma água bem legal. Então, quando no seu livro aí tiver uma paisagem com uma água, esse é um jeito bem legal de fazer. Você não precisa pintar a água inteira e vai só fazendo risquinhos. E aí eu vou sobrepor aqui agora com o tom mais claro para finalizar aqui essa passagem de cor, onde vai ter o sol aqui se pondo. E aí você pode passar por tudo também, para dar uma mesclada. E aí a gente tem a nossa água. Acho que para vocês visualizarem melhor, eu vou deixar aqui, ó,
como se fosse uma paisagem, tá? Então, vamos pensar que isso aqui é um pôr do sol lá do nosso livro de colorir. Então, perceba que os reflexos estão aqui, a parte mais clara. Eu fiz até o sol maior do que ele precisava, porque eu fiz rapidinho aqui para vocês, né? E aí, ó, a gente deixa essa parte mais clara, que é onde tá batendo o reflexo, e a gente faz o restante. Então, fica bem legal a gente fazer dessa forma. E aí, por exemplo, se você tá com um pôr do sol mais amareladinho, você pode colocar amarelo aqui. Se eu colocar agora, lembra lá da nossa primeira aula, né? Vai ficar verde. Então, assim, só vou dar um toque aqui para vocês verem, que vai acabar ficando um pouco esverdeado. Mas, ó, por exemplo, vocês podem fazer isso, ó. Entendeu? Só que pode ficar um pouquinho verde por conta da mistura de cores. Bom, eu resolvi até finalizar aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Então, vocês conseguem aqui fazer os reflexos. Então, se vocês querem mais azulado, coloca um azul claro. Se vocês querem mais amareladinho, um leve toque amarelo, tá, gente? Porque quando você olha o reflexo, você não vê o amarelo na água, você vê um certo branco, né? Porque é o reflexo do sol. Algumas vezes, dependendo do movimento da água, você vê uma cor ali. Então, por isso que não exagerem no amarelo, e sim no azul. E da mesma forma, tem uma outra coisa que vocês sempre têm dúvida, né? Que são a junção de areia e água para uma praia. Então, eu vou fazer aqui, vamos simular aqui um cantinho de praia. E eu vou começar com as mesmas cores que eu usei aqui, ó. Então, vamos imaginar aqui que a praia está aqui, ó. A areia está daqui para trás. Não, até mais, né? Vou fazer mais aqui. Fazer assim, pronto. E agora eu vou pintar toda essa parte da cor 169, um beijinho que você tiver aí. Mais puxado por um beijinho que você tiver. No meu caso hoje é esse aqui. Então, a gente já fez a base da areia. O que que eu gosto sempre de fazer, tá? Ó, aqui nessa bordinha, a areia sempre está molhada, porque aqui a gente vai ter a água. Então, eu venho aqui e vou passando várias camadas da mesma cor. E se você tiver um tom levemente mais escuro, faça isso também. Eu estou passando o mesmo tom aqui várias vezes para ele ficar mais escurinho. E agora eu venho com os pontinhos que a gente fez lá na segunda textura de hoje. Vamos fazer igualzinho, tá? Agora, para nossa parte de água, eu vou usar as mesmas cores que eu usei aqui também, pra gente não sair das cores, tá? Então, do mesmo jeito aqui, ó, eu começo com o tom mais claro e eu vou fazendo os riscos. Porque como a gente já fez o mar, que o lago, né, o rio, as águas, elas se movimentam muito mais do que dentro de uma piscina, por exemplo. Então, eu vou fazendo os riscos aqui. Se você tiver uma ponta de pincel, os riscos vão ficar mais bonitos.
eles vão ficar com mais movimento. Mas com a ponta fina também super dá certo. E aí eu venho com o 68 e vou demarcar aqui como se fosse uma ondinha aqui. Geralmente nos livros essas ondinhas já vêm prontas, então elas vêm mais ou menos nesse formato, tá? Que não é o mais parecido com uma onda, mas é assim que eu vou mostrar para vocês, porque é como vem nos livros atualmente. E agora com o 63 eu dou só uma escurecida em alguns pontos assim. Depois eu volto com o mais claro e vou completando ali alguns pontos que ficaram muito branquinhos. Lembrando que eu tô usando um verde, um azul água aqui, um verde água, né? Então ele fica mais esverdeado, mas é só você pegar o seu verde clarinho que você, azul clarinho que você tiver aí. E agora com a caneta branca a gente pode fazer alguns efeitos. Por exemplo, aqui, ó, a gente pode encher de pontinhos para falar que é a onda, né, que está batendo aqui. E aí depois a gente vai dando uma profundidade em algumas coisas. Aqui também, ó, se vocês quiserem fazer tipo, umas ondinhas assim, ó, que parece um pouco o reflexo da água na areia, né? Que às vezes a areia, ela fica com aquela aguinha parada aqui onde tá mais molhado. E vai indo aqui. Para dar um pouquinho mais de profundidade aqui na onda, eu vou colocar um pouquinho mais do azul aqui, ó. Eu acho que tá faltando aqui nessa parte de cima da onda. Pra gente destacar mais os efeitos de branco. E olha que bonitinho, gente, que fica a nossa praia. Super facinho de fazer, usando isso que a gente aprendeu aqui e isso que a gente aprendeu aqui. Olha que bonitinho que fica, né? E olha quanta coisa a gente já fez juntos aqui, né? Muito legal, mas não acabou ainda, hein? Então vamos para a próxima. E agora vamos para mais uma parte de nossa aula e vamos começar com vários tipos de céu aqui, né? Eu acho que vai ficar muito legal, isso é uma coisa que todo mundo tem, é aquela dúvida na hora de fazer, né? Uma noite e dia, outra noite, um amanhecer, um entardecer. A gente já viu o pôr do sol aqui laranjinha, agora a gente vai ver de outras formas aqui, tá? Então vamos começar com um básico aqui, que é um dia ensolarado. Um dia normal, assim, um céu bem azulzinho, todo limpo ali. Então vamos fazer aqui. Então eu vou usar 2 tons de azul clarinho aqui, que eu acho que vai ficar bem legal, porque é um céu bem simples. Vamos começar pelo mais simples. Então, com um tom de azul aqui, que é clarinho, mas ele é um pouco mais escuro que o outro tom que eu escolhi, que é o 143, eu vou fazendo aqui uma parte do nosso céu. Em seguida, eu venho com o tom mais claro e vou mesclando aqui, ó. Então, veja que quando a gente tá olhando o céu, ele tem várias tonalidades. Por mais que o dia tá super azulzinho, a gente vê, né, várias tons de azul, assim. Então, eu acho que vai ficar bem legal. E isso aqui também, gente, é interessante porque esse tipo de degradê também vale para a água. Se você quiser fazer uma água sem nenhuma textura, assim fica lindo também. Só vai ter as nuances de cor, né, de um degradê para outro. Para quem chegou aqui agora, está percebendo que eu faço muito degradê, e isso é uma característica minha, meu estilo de pintura que eu gosto, tá?
Então, eu gosto de fazer dessa forma, porque eu acho que traz uma nuance especial para o desenho. Então, veja que eu vou repassando em tudo aqui, ó, o tom mais clarinho para mesclar com o tom mais escuro. E eu estou com os touch nails, tá? Que às vezes eles dão aquela manchadinha básica que eu já comentei com vocês aqui. Com os touches comuns já não estão acontecendo mais isso, porque eles já são mais velhinhos, mas os touch nail estão fazendo essas passagens de cor assim, mas é com eles que eu vou fazer, que eles são os mais novos que eu tenho, que não estão falhando, tá? Principalmente nos tons de céu aí. Então veja, ó, que a gente consegue fazer um degradê bem suave, então imagine isso tudo num céu e ele cheio de degradê, assim. Então, quando você tá no desenho, assim, você vê toda essa mudança de cores, fica super bonito. Então, imagine esse quadrado aqui num espaço bem maior. E aí, no espaço maior, vocês vão ter que ir fazendo por partes também, do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui. Porque lembre-se, sempre que a gente for mesclar cor, o marcador tem que estar molhado. Então, isso é um ponto. Então, mesmo num desenho grande, você não vai fazer toda a parte escura, depois toda a parte clara. Você vai fazendo isso por partes também, para que o seu degradê vá ficando ali todo manchadinho, todo bonitinho. Então, esse é o nosso céu dia, como a gente faria um degradê aí. Agora, vamos avançar um pouquinho mais aqui e nós vamos fazer um amanhecer e um anoitecer. Os dois em um só? Sim, gente, por quê? Se a gente parar para olhar o céu, quando está amanhecendo, anoitecendo, eles são muito parecidos. O que acontece é que a gente vai inverter a ordem das cores muitas vezes. Então, vá observando o céu ali, que vocês vão vendo como está amanhecendo e como está anoitecendo. Eu vou fazer aqui sendo que aqui a parte está mais escura e aqui a parte está mais clara. Isso acontece quando a gente está amanhecendo, né? Que o sol está raiando ali, começando a sair, né? E tá fazendo da mesma forma. E no anoitecer, depende das etapas ali, também vai estar da mesma forma. Então, vamos considerar aqui como amanhecer ou anoitecer. Os dois vai dar certo no seu desenho. Você vai somente mudando ali os degradês, a forma dos degradês. Então, um céu que eu acho muito bonito, que às vezes aparece, né? Que eu falo que parece céu de filtro. Porque parece um filtro mesmo de tão lindo, né? Que é um céu puxado um pouco mais pro roxinho, pro rosa. Então, vamos fazer aqui. Então, vou usar essas 3 cores aqui, tá? E agora eu vou virar a minha folhinha, assim, um pouquinho de lado, tá, gente? Porque é assim que eu consigo fazer. Então, vá do jeito que você se adapte melhor aí. Então, eu vou começar aqui, ó, com o tom 76. Eu vou deixar essa parte de cima aqui mais escura, mas lembre-se, gente, olhem o céu, veja como está, para vocês deixarem ou a parte de baixo ou a parte de cima mais escura, porque o céu, gente, muda muito, né? E agora eu venho com o tom 77. Opa, peguei o tom errado, gente. Ai, meu Deus, corre, corre que dá tempo. Pegamos o tom 77 e vamos mesclando aqui, ó, com esse azul, para ele ficar bem manchadinho, como é o nosso céu. Então, eu vou fazendo aqui, ó, uma transição de cores. E depois eu venho com rosinha, que também aparece muito no nosso céu, muitas vezes, né? Eu amo quando o céu está assim. É como se fosse um presente de Deus para nós, né? Admirar um céu tão diferente. Então, não é todo dia que temos um céu assim, mas às vezes ele aparece. Então, eu vou mesclando as cores aqui. E vou repassando alguns pontos. Ainda mais com esse touch nail potente aqui. Então, eu tenho que ir repassando para a gente tirar algumas imperfeições aí. Eu acho que tá faltando um pouquinho mais de azul aqui. Porque, como eu disse para vocês, esse marcador às vezes acaba apagando a cor, né, anterior. Ele faz uma mesclagem, mas ele apaga um pouco. Então, eu vou repassando aqui
para fazer uma passagem de cor suave. Olha que bonito, né? Gente, olha que lindo que fica, né? Olha, fica um céu mágico, fica um céu maravilhoso. Eu amo fazer esse tipo de céu também. E veja que é super facinho, a gente vai passando uma cor atrás da outra, se precisar a gente volta e a gente tem um efeito para o céu bem lindo. Seguindo essa mesma linha, vamos fazer outro amanhecer e anoitecer aqui, né? Que às vezes a gente tem um tom mais puxadinho pro amarelo, pro rosa, pro azul, são as cores que estão aparecendo ali no céu. Então agora, vamos fazer um com mais um pouquinho de amarelo. Então agora nós vamos usar essas 3 cores. Veja que eu tô tentando usar aqui a mesma paleta, né? Então eu só acrescentei o 49 ao invés do 146. Então basicamente é um azul, um lilás e um amarelinho. Então eu vou virar a folha aqui, né? Porque é assim que eu vou melhor, tá? Espero que não fique ruim para vocês. E eu vou começar da mesma forma que com o 76. Depois do 76, eu venho para o 77. E vou fazer da mesma forma que eu fiz o anterior. Talvez eu tenha que precisar voltar depois no azul, por causa dessa abertura, né, que esse touch faz, mas o touch comum não faz tanto, tá? E o Shenhui quase não faz. E as outras marcas também, o Ruhu não faz, né? Depende do que você tem aí, Copic não faz, muito menos ainda. Então, vai depender da marca que você tá usando. Então, a gente vai se adaptando ao material e a gente vai colocando ali um pouquinho mais de trabalho, né? De acordo com o material que a gente tem. Eu dou mais uma reforçada aqui, ó, na passagem de cor. Passo mais um pouquinho aqui. E agora eu venho com o amarelo. E aí essa é a cor mais difícil de mesclar, mas ela fica super bonita também. Porque eu vou fazer aqui, ó, essa parte. Vou mesclando, tirando essa transição aqui. Só que eu passo também um pouquinho no roxo, porque, gente, o céu, ele é uma imperfeição imperfeita de cores, né? Eu costumo falar isso, porque fica muito bonito, assim, essas nuances que a gente tem. Então, veja que eu vou repassando, tá? E a cor errada aqui. Eu vou repassando até ficar do jeito que eu quero. Só não encoste o azul o amarelo no azul, porque aí você vai ter um pouquinho mais de verde, tá? Mas que também fica bonito. Mas para treino, assim, eu acho melhor vocês não encostarem no primeiro momento, para vocês não mudarem a cor do céu que vocês querem fazer. E olha que lindo que fica também, gente. Olha as nuances que a gente tem nesse céu, várias cores, né? Fica muito bonito. E aí vai de você querer menos azul, mais roxo, mais amarelo. Você vai acrescentando do jeito que você quiser. Então, por exemplo, aqui, ó, se você quiser tirar um pouquinho dessa cor, é só colocar um pouquinho mais de roxo, porque aí as duas cores vão se misturando mais. Ele vai ficar mais manchadinho, mas você vai passando e fica menos azul. Quer mais azul? Volta com azul aqui e passa. A parte que tá amarela, você quer um pouquinho mais roxo, vai passando assim, ó, que vai aumentando ali a cor de acordo com o que você quer para o seu céu. Você quer só um toque de amarelo? Deixe só um toque de amarelo. E aí você pode fazer nuvens e tudo mais, aí vai depender do que você quer no seu desenho. Mas olha que lindo que fica, um efeito super legal de céu, que também é amanhecer ou anoitecer, depende aí da hora que você tá do dia. Agora vamos para uma noite, gente, uma noite bem bonita. Para esse céu eu vou usar o 62 e o 63, eles são bem escuros. Então eu vou seguir a mesma linha do dia e eu vou fazer ele meio manchadinho assim, porque aí o céu ele já tá, né, já tá escuro, né? E eu vou fazer ela bem escura mesmo, pra gente depois destacar com estrelas e tudo mais.
Então, eu começo com o 62, aí eu venho com o 63 e eu vou mesclar as duas cores aqui, ó. E aí eu repasso um pouco aqui, vou deixando bem certinho aqui o encontro de cores e vou passando. E vou passando em tudo. Então, a gente pode deixar algumas partes mais claras, outras mais escuras, dependendo aí do céu que você quer fazer. Por exemplo, eu posso parar aqui, pegar o escuro e passar aqui, ó. Vou deixar toda essa parte de cima aqui mais escura, mas aí vocês têm que imaginar isso lá num desenho. Então, a gente vai mesclando as cores, fazendo o encontro aqui dos dois lados. E aí, aos poucos, a gente tem um céu todo manchadinho, cheio de nuances, e fica muito bonito. Se você quiser algo mais escuro, aí você volta com a cor escura, vai repassando ali em alguns pontos. E depois você volta com o claro aqui, reforçando os encontros. Depois de seco, a gente pode fazer algumas estrelas bem aqui espaçadas para deixar uma noite bem estrelada. A gente pode fazer uma lua. Eu vou colocar só a estrela, porque a gente geralmente nos livros aí já tem, né, a lua. Você pode fazer estrelinhas assim, ó, que fica bem bonitinho. E fica bem legal, fica um céu noturno, mas sem estar todo escuro com várias nuances. E a gente pode fazer a mesma coisa com tons de cinza, porque a nossa noite também pode ser mais acinzentada aí, né? Então, eu vou usar aqui agora o BG7 e o BG5. E vou seguir a mesma linha que eu fiz no céu azul, tá? É basicamente a mesma coisa com outra cor. Então, eu tô pegando aqui o BG7, vou passando. Agora eu venho com o BG5 e vou clareando. E aí eu volto com o BG7, escurecendo outras partes. E olha que bonito que fica, a gente pode fazer algumas estrelinhas também, da mesma forma, só pra gente ter uma visão melhor. E aí, a gente tem uma noite mais acinzentada. Então, aqui uma noite mais azul e aqui mais acinzentada. Fica super bonito. E você pode usar os tons de cinza que você tiver, assim como aqui os tons de azul que você tiver. Agora, vamos para outra coisa que vocês sempre me pedem aí, que é a aurora boreal, né? Que aí é aquele céu mágico, né? Então, eu vou fazer aqui com vários tons. Esse a gente precisa de mais cores aí para a gente chegar num resultado. Eu vou pegar o mínimo de cor possível. Então, separei aqui, ó, 62, 65, 68 e 179. E aqui eu vou fazer um mais ou menos parecido com isso, tá? Porque
na aurora boreal a gente tem nuances, ela não é nem na vertical, ela não é na horizontal. Então a aurora boreal ela vai fazendo ondas. Então vamos imaginar aqui um pedacinho dela. Eu vou começar com 62. Depois do 62, eu venho com o 65. E aí eu vou fazendo essa passagem de cor aqui, que vai clareando aos poucos. Depois eu venho com o 68, que é um pouquinho mais claro. E depois eu venho com o 169, que é mais claro ainda. Que é onde a gente vê a nuance maior da aurora boreal. E a gente faz a mesma coisa nessa ponta de cá. Mas imagine isso no seu desenho, onde você vai aplicando ali em alguns pontos, né? E vai deixando uns pontos mais claros, uns pontos mais escuros, dependendo da intensidade que você quer aí. E aqui o importante é você ser rápido, porque você precisa estar com o marcador molhado para ir mesclando as cores e ficar com todas essas nuances aqui, com as manchinhas, que vai dando um toque especial aí na nossa aurora boreal. E a parte escura, eu vou dar uma reforçada aqui, ó, só para deixar mais uniforme. Como eu falo para vocês, ó, essa marca aqui é típica deste marcador que eu estou usando. Com a Touch comum não fica tão evidente, com a Shinhui não fica também, muito menos, com o Ruhu também não. Então vai mudando aí com o tipo de marcador que você está usando. E aí você vai só repassando aqui alguns pontos e dando o acabamento. Se você tiver com Shenhui, isso não vai acontecer. Assim como a gente viu lá nas primeiras aulas, né, a gente viu a diferença, por exemplo, do Shenhui para Touch. Então você vai ter menos trabalho na hora de fazer. E olha que lindo que ficou, a gente consegue várias nuances, mas imagina isso num desenho, onde você pode ir fazendo ondas, né? E vai deixando aí o seu desenho da forma que você quiser. Mas o degradê seria nessa sequência aqui, que vai ficar super legal. Então agora terminamos a nossa parte de céus, mas não acabou ainda não, gente, tem muito mais ainda. Então agora, começando a nossa aula, será um exercício de árvores. Vamos fazer alguns tipos aqui, desde a mais básica, um pouquinho mais elaborado. Lembrando que esse é uma introdução aos marcadores e ao longo aí do próximo curso, a gente vai avançando aí. Vamos começar com o tronco aqui, então. Separei esses 4 tons, tá? Pra gente ir fazendo aqui uma árvore. Quero deixar essa árvore bem iluminada nas laterais e colocar as sombras mais aqui em cima e ao centro. Então, eu vou fazendo aqui, ó, pintando ela inteira com o 102, com o 100, que ele é mais amarelado, né? Mas a gente vai fazendo os efeitos depois. Agora, com o 102, vamos escurecendo aqui algumas partes da nossa árvore.
principalmente aqui, ó, perto da copa. E a gente vai descendo alguns risquinhos para a gente ter uma textura aqui nessa madeira. E eu vou deixar sempre a bordinha dela um pouco mais iluminada aqui. Agora eu vou aumentar um pouquinho a cor com os 96. Então, eu vou escurecer ainda mais aqui perto da copa, porque está fazendo mais sombra. E agora, por fim, com o tom 99, eu escureço mais essa parte aqui ainda. Conforme eu vou escurecendo, lembra da nossa aula de luz e sombra, a gente vai tendo mais contraste aí. E aí a gente tem um tronquinho super bonitinho aqui, ó, bem iluminado, com várias tonalidades que uma vão sobrepondo a outra, vai criando uma textura, e só com marcador. Agora vamos para a copa. Vamos fazer uma copa bem básica, tá? Separei 3 tons de verde, da mesma forma, um mais claro, um intermediário e um mais escuro, tá? E agora eu vou pintar toda a copa da árvore com o tom 67. 167. Percebam como o marcador tá querendo falhar aqui, ó, mas isso não é um problema, tá? Eu vou passando aqui, ó, insistindo para ele completar aqui e ele vai dar conta. E como a gente tá falando de árvore, sempre eu falo para vocês, as texturas ficam bonitas, essas marquinhas do marcador secando acabam nos ajudando. Então, já que fez essa texturinha aqui, eu vou vir em tudo novamente repassando para ficar a textura mais uniforme. Agora, com o tom 46, eu vou escurecer somente essa parte de baixo aqui. Então, eu vou fazer como se fosse um contorninho. Então, essa é a nossa árvore mais basiquinha aqui que a gente vai fazer. Então, vamos escurecendo aqui. E eu venho com 52 e faço um filetinho aqui mais escuro na extremidade de baixo. Agora, com essa mesma cor, eu vou começar a colocar pontos, tá? Então, eu vou colocar esse tom mais escuro bem aqui próximo dessa região que tá mais escura. Vamos imaginar que aqui, né, tá pegando menos luz, porque é a parte de baixo da árvore. Você pode aumentar isso, tá? Mas aqui a gente tá fazendo uma coisa mais simples aqui pra gente ir aprender. Então, vou fazer enchendo de pontinhos aí para simular as nossas folhas. E aí, aos poucos, eu vou espaçando esses pontinhos aqui, mais escuros, pela árvore inteirinha. E agora, com o tom 46, eu vou fazendo a mesma coisa. E aí, eu faço bem juntinho os pontinhos aqui, ó. Eu vou fazendo um degradê de pontos. Aí, eu vou colocando mais um pouquinho do tom intermediário e espaçando mais em cima da árvore. E agora, com o tom mais clarinho, que é o 167, a gente vai dando pontinhos aqui na parte mais clara. E olha que graça de árvore que a gente faz com coisas simples, pontinhos, pintando ali uniformemente, fazendo tracinhos. Agora aqui para essa madeira, eu vou usar 2 tons. Vou usar o 100 e o 93.
Então aqui lembra daquela madeira que a gente fez com risquinhos? Agora a gente vai fazer com duas cores. E aí a gente vai fazendo vários riscos aqui. E eu vou intercalar com 96. Veja também como fica uma textura bonita, né, ó, fazendo só os risquinhos. Aqui eu fui pintando, aqui eu fui fazendo risquinhos. E agora vamos para a copa da árvore. Essa copa de árvore eu vou fazer com degradê. A gente já treinou bastante, né? Então vou fazer ela todinha aqui com degradê. E agora eu estou mudando para o 175, tá? Porque o 167 vocês viram que estava falhando, então eu mudei aqui. Então agora eu vou começar aqui nessas extremidades de baixo com o tom 52, bem escuro. E eu vou pintando em movimento circular, porque se ficar alguma marquinha, vai ficar em movimento circular e eu gosto das árvores assim. Então sempre vocês me veem fazendo árvore, na maioria das vezes eu tô fazendo movimentos circulares. E aí depois eu venho com 46 e vou mesclando toda essa cor aqui. E aí eu passo por tudo, porque eu quero que fique essa textura aqui de movimento circular. E aqui eu finalizo com o 175, que é o mais claro, que eu também vou mesclando, vou passando por tudo, porque assim que eu passo por tudo, ele vai deixando essas marquinhas que ficam super legais na árvore. E agora vamos para essa parte. Lembra que eu sempre falo para vocês, né? O marcador tem que estar molhado, então por isso que vamos por partes aqui para fazer dessa forma que eu estou fazendo. E agora, com o mais claro, eu vou passando por tudo novamente. E assim a gente tem uma árvore só com o degradê, fazendo movimentos circulares, a gente fica com essa texturinha aqui super bonita. E você pode encher de pontinhos da mesma forma, assim como a gente já fez a grama, fica bonito também, ó. Posso colocar aqui até um pouquinho de um lado aqui, só para vocês darem uma olhada, ó. Se eu começar a encher de pontinho aqui, ó, olha que bonito que vai ficando também. Então, eu vou deixar um lado com pontinho e o outro sem. Se você tiver ponta de pincel, você pode achatar, ó, eu vou pegar uma cor parecida aqui com ponta de pincel. Se você dá uma leve achatadinha assim, ó, ele fica mais com carinha de folha. Então fica legal também você encher desses pontinhos assim. Mas como estamos fazendo com a ponta fina aqui, então vamos seguindo com os pontinhos. Aí você intensifica aqui, assim como a gente fez na grama. E vai dispersando aqui. E olha que bonitinho que fica, ó, as duas formas para vocês verem, com pontinhos e sem pontinhos, as duas ficam lindas. Aí vai do gosto de vocês, como vocês querem colocar no desenho aí. Eu acho que as duas ficam lindas. Agora esse caule aqui eu vou fazer com degradê. Então aqui, ó, eu vou começar onde eu quero que fique mais escuro nas extremidades de cima. Vou escurecendo esse tronquinho aqui. E vou deixar esse centro aqui um pouco mais escuro. Depois eu venho com a cor 102 e vou mesclando tudo aqui. E agora, com o 100, eu vou clareando as bordas.
E olha como fica bonito também com um degradê. Somente usando 3 cores aqui, a gente dá uma iluminada aqui nas laterais da árvore. Agora aqui, vocês viram que eu já mudei de novo o verde claro, porque o outro também, né, já estava começando a lhe dar sinais, então eu mudei para o 174. Então eu vou passar na árvore inteira esse tom. Vou fazendo movimentos circulares também. Estou usando a ponta chanfrada para o preenchimento ser mais rápido, então estou usando ela achatadinha aqui, ó. E virando aqui nas bordinhas, assim como a gente fez lá na primeira aula desse curso, treinando ali as partes da ponta chanfrada. Base feita, agora nós vamos fazer uma árvore com flores aqui. Então, eu vou começar com pontinhos assim, ó. Eu vou encher bastante assim. Vou colocando, vou até deixar cair um pouquinho para fora da árvore assim, que vai ficar bem legal. E nessa hora eu começo a colocar as flores também. Então eu peguei um rosa aqui bem forte, que é o 88. E aí eu vou começar a fazer as flores. Também vai ser tudo com pontinho. A gente não vai ter nada definido aqui desenhado, a gente só vai encher de pontinhos aqui para aparecer as flores. E agora eu volto fazendo vários pontinhos aqui com o 46, porque a gente vai delimitando ali onde vai estar as nossas flores e onde não vai estar. Veja que é tudo bem facinho, né? Tudo pra gente ir treinando aí e cada vez avançando um pouco mais. Então veja que agora com a cor mais escura eu estou reforçando aqui alguns pontos para a gente ir dando destaque aqui em algumas partes. Então é um trabalho de formiguinha aí que vamos fazendo, mas que fica super bonitinho. Agora que a gente já demarcou várias coisas, vamos colocar mais florzinhas aqui, né? Agora, se você quiser dar um contraste nas suas flores, eu peguei um tom 86 aqui só para dar uma nuance aqui no rosa e contrastar um pouquinho. Eles são tons bem próximos e dá só uma leve diferença aqui em algumas partes. Assim como a gente fez com o verde, a gente faz com as flores. E agora, para a gente não deixar esse contorno do livro tão evidente, já que essa árvore ela tá saltando ao contorno, né? Eu vou fazendo uns pontinhos aqui para finalizar com as 3 cores aqui nos contorninhos. E olha que lindo, gente, que fica uma árvore dessa. É só pontinho, gente, mais nada. Então veja como um pontinho pode fazer diferença aí na nossa árvore, deixar ela muito mais alegre, mais iluminada aí no nosso livro de colorir. Olha que graça. Foi só pontinhos, pontinhos, pontinhos e ficou uma graça. Agora, como a gente já fez muito verde aqui, vamos fazer uma árvore mais de outono, mais queimadinha, assim.
Então, eu vou começar aqui, ó, no tronco, eu vou fazer agora só com 2 cores, meio que um degradê aí. Vamos colocar aqui, vamos fazer uma base inteira na 95. Agora com a 99 eu venho e deixo aqui algumas partes mais escuras. E aí eu volto com 95 para mesclar aqui essa lateral. Uma coisa que eu sempre falo para vocês nos vídeos, né, que, por exemplo, se vocês têm cores muito escuras e quer deixar mais claro, se vocês passarem um amarelo por cima do marrom, dá um contraste super legal. Eu vou passar nessa só para vocês terem essa noção de como pode iluminar aqui o marrom. Já que vai ficar bem manchadinho e vai ficar um efeito super legal. Agora vamos para a nossa copa da árvore. Então eu vou começar com o 107 aqui, que é um tom meio laranjinha, né? Ele tem um nome de sand, mas eu acho ele mais puxado pro laranjinha. Então eu vou fazer a base inteira aqui dele, da árvore com essa cor. Agora, com o 95, eu vou fazer parecido com o que a gente fez aqui, ó. Eu vou fazer uma bordinha aqui mais escura. Agora eu venho com o 93 e eu vou fazendo também uma outra bordinha aqui. Que ele é mais puxado pro laranja, né? Então é só para demarcar aqui, ó, um escuro pro claro. Mas a gente não vai fazer todo aquele esquema de degradê, não. Que a gente vai trabalhar com pontinhos. Veja que eu não tô me preocupando com degradê aqui, ó. Estou passando um em cima do outro. Vou passar aqui rapidamente mais um pouquinho do 107, só para escurecer aqui mais uma faixa. E agora sim, vamos de pontinhos aqui mais uma vez. Então, eu vou começar com o 95 e vou enchendo, ó, nessa parte mais escura, eu vou enchendo de pontinhos. Agora aqui, ó, onde eu coloquei o 103, eu vou espaçando um pouco mais. E aqui eu vou espaçando ainda mais, mas eu sempre vou colocar em todas as partes esse marrom. Agora eu vou fazer essa mesma coisa com o 103. E eu já parto aqui da onde eu coloquei o 103 e vou subindo.
Onde está o 103, eu intensifico aqui nessa parte aqui, faço muitos pontinhos, aí eu vou diminuindo aqui ao longo do caminho. E agora com o 22, que é um laranja, bem laranja, né, eu vou fazer só alguns pontinhos aqui pra gente dar uma iluminada. E olha que linda a nossa árvore de outono, super facinho, fazendo somente com pontinhos, que é o jeito mais fácil aí da gente ir aprendendo a fazer as texturas. E aí você pode fazer como essa, se você quiser, deixar as folhas aqui caindo, né? Vai da sua imaginação. Mas eu adorei essa sequência de árvores aqui, super fáceis para gente fazer. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei fazer tudo isso para vocês. Eu quis trazer coisas básicas aqui, né? Para que você que está começando aí no marcador já tenha uma intimidade com coisas simples, ir fazendo ali o seu desenho do jeito que você quer e vai melhorando aos poucos. Tudo é um processo, gente. Então, começamos assim bem no básico, depois a gente vai caminhando e vai caminhando, e aos poucos a gente vai tendo resultados melhores. Tudo é treino e prática, portanto, pratiquem bastante tudo isso aqui que a gente aprendeu, porque se não deu certo na primeira, vai dar na segunda, vai dar na terceira, na quarta, na quinta, seja na 10ª vez. Mas o importante para tudo que você queira fazer e melhorar é estudar. Estude e pratique. Eu amei a aula de hoje. E na próxima aula, nós vamos fazer um encerramento aqui do nosso curso básico de introdução aos marcadores. Então, pintaremos um desenho e falaremos um pouquinho mais com vocês. Um beijo, pessoal. Até a próxima aula. Tchau! Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Não esqueça, deixa aquele like aí. E se inscreva no canal. Se não for inscrito, já se inscreva aí, que apoia muito. E na próxima aula será a nossa última aula, onde faremos uma ilustração aqui e o encerramento do nosso curso. Eu espero vocês. Um beijo, tchau!